A Igreja Nova Geração Cristã tem trabalhado em favor do Reino de Deus. Estamos há 4 anos na cidade de Barretos, na rua Fernando de Noronha, 236, no bairro Santa Helena. E há 2 anos na cidade de Colina, rua 7, número 349, bairro Coab 3. Em Barretos, os cultos são às quartas, sextas e domingos, às 19h30. E em Colina, às terças, quintas e domingos, às 19h30. Venha você fazer parte desta família. Junte-se a nós nesta jornada divina. O Senhor Jesus está de braços abertos te esperando. Igreja Nova Geração Cristã. Vitória Massas. Temos massas, doces, frios, sorvetes, salgados congelados e laticínios com uma variedade de massas semi-pronta como nhoque, rondelli e massas de macarrão. Vitória Massas, Avenida 23, entre as ruas 26 e 28, número 1105, no centro de Barretos. Fone 3324-4357. Vidro Ana. Trabalhamos com vidros temperados com alto padrão. Box temperados em geral. Vidros comuns e toda a linha de vidros, só os melhores. Parcelamos em até 6 vezes nos cartões Visa e Mastercard. Fale com Rogério. 3322-5402. Vidro Ana. Só gramas. Gramas especiais. Gramas Esmeralda, São Carlos, Bermudas, Batatais. Só Gramas fica na Avenida dos Coqueiros, ao lado do posto Las Vegas. Ligue-nos 3324-2162. Só Gramas. Gramas especiais. Que tal comunicação visual? Fazemos fachadas, banners, luminosos em geral. Trabalhamos também com alumínio composto. Com a sua boa ideia, nós deixamos uma ótima imagem. Visite nosso site www.quitalbarretos.com.br. Olá, bom dia! Mais um programa Geração Cristã. Programa este editado pela Igreja Nova Geração Cristã, que está localizada na rua Fernando de Noronha, número 236, no bairro Santa Helena. E hoje eu tenho um convidado especial, amigo meu, um pastor. Nós estamos na igreja dele, no altar da igreja dele, e vamos discutir um assunto que fala sobre a ansiedade. Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus, bispo. A paz do Senhor Jesus, pastor André. Ô bispo, o senhor é pastor de qual igreja? Sou pastor da Igreja da Fé do Brasil, aqui na cidade de Barretos, que fica na rua 36, número 238, no bairro Barone. Ô bispo, quais são os dias de culto aqui na Igreja da Fé do Brasil? As nossas reuniões acontecem às quinta-feiras, a partir das 19h30, e aos domingos, a partir das 19h. Ô bispo, a Bíblia diz, aqui no livro de 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7, fala sobre a ansiedade. E diz assim o texto aqui da Bíblia, você que está na sua casa, pode procurar aí na Bíblia, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Bispo, as pessoas ansiosas, as pessoas que têm vontade de conquistar algo na vida e não conquista, tem aquela vontade de conseguir um emprego, às vezes perde a noite, ou o casamento, a dona de casa quer melhorar o casamento, e às vezes esse casamento nunca sai, nunca acontece. Essa ansiedade pode atrapalhar o dia a dia dela, bispo? Com certeza, é um dos maiores inimigos do ser humano, é a ansiedade. Por que a ansiedade? A ansiedade atrapalha por qual motivo? Porque a pessoa ansiosa, ela não tem paciência de esperar para que o tempo resolva, ou o próprio Deus resolve o problema. Então é um dos maiores inimigos do ser humano e que atrapalha o trabalhar de Deus é a ansiedade. A pessoa fica desesperada, não dorme à noite, não vê a hora do dia amanhecer, exatamente por causa daquela aflição que é gerada dentro da pessoa. Bispo, mas qual seria o remédio, a solução para essa pessoa ficar livre totalmente da ansiedade? Veja bem, o senhor acabou de ler lá em Pedro, que nós devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Primeiro ponto,
primeiro remédio para isso, mediante a oração, nós temos que orar, né? Tem que orar. Verdade. E o que a oração vai fazer com isso? Que resultado que a oração vai trazer? Renovamos a nossa confiança na fidelidade do Senhor, ou seja, renovamos a nossa fé, a nossa confiança em quem? Em Deus. E através dessa renovação da confiança em Deus, aí nós vamos aprender a administrar essa ansiedade, porque na realidade é aprender a administrar ela. Na realidade, bispo, então se esse telespectador que nos assiste, se ele buscar a Deus, se ele for para uma igreja, começar a orar, jejuar, se ele começar a ter uma intimidade melhor com Deus, ele pode ficar livre dessa ansiedade. Sim, com certeza. Em Filipenses 4 e versículo 6, pastor, diz assim, ó: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e ação de graça. Então, o primeiro passo é você ir para a igreja, entrar no processo da oração, que a oração vai levar você a descansar em Deus, e esse descanso em Deus, o que ele vai trazer na vida dessa pessoa que tem ansiedade? Ele vai descansar, vai confiar, vai acreditar que Deus vai estar resolvendo a sua situação. Teve uma vez, eu consegui um emprego, bispo, eu fui na entrevista do emprego, e eu tinha uma ansiedade tão grande de chegar nessa entrevista do emprego, que eu fiquei a noite inteira acordado. Na hora que deu aproximadamente 5h30, 6 horas da manhã, me veio um sono, e eu tinha que estar lá às 7. Resultado, dormi, acordei às 9, perdi o emprego. Resultado, fruto da ansiedade, não é verdade? Fruto da ansiedade. Por exemplo, eu também, não é porque somos pastores que o nosso coração também, de vez em quando, não vem. Quer vir aquela ansiedade de conseguir. Quer vir. Por exemplo, se eu marco uma viagem para pegar o ônibus meia-noite ou ir de carro meia-noite, 11h30 eu já estou agoniado para entrar no carro e já querer, só que eu marquei meia-noite. E não adianta querer adiantar. Não adianta querer adiantar. Então a ansiedade é uma das armas poderosas que atrapalha o agir de Deus na vida de muitas pessoas. Tem muitos irmãos que nos assistem, que ele tem, por exemplo, uma dona de casa ou um marido, ele tem a vontade de que um ente querido dele vá para a igreja o mais rápido possível. E essa ansiedade às vezes acaba se tornando uma cobrança. Essa pessoa vive cobrando dela, porque tem que ir na igreja, que tem que mudar de vida, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Isso pode atrapalhar e atrasar um processo de conversão de uma pessoa, de um novo convertido. No caso, a esposa pega muito no pé do marido, tem uma ansiedade para ele se converter. E, portanto, ela falar, isso pode gerar um certo incômodo e impedir a agilidade de Deus nessa parte? Sim, por quê? Todo ser humano, toda pessoa, ele tem, a Bíblia chama de valente. E esse valente, ele domina a vida daquela pessoa. Então, o primeiro passo, se eu quero levar alguém da minha família para a igreja, eu tenho que amarrar esse valente. E esse valente, ele só vai ser amarrado através do quê? Do processo da oração e do jejum. Esse jejum e essa oração... E um acompanhamento espiritual. Sim, esse jejum e essa oração, ela vai ter o endereço certo. Qual é? A vida daquela pessoa. Verdade. Deus, eu estou jejuando e orando pela vida do Joaquim. Eu quero que o Senhor me dê ele, mas eu quero primeiro amarrar esses demônios que têm aprendido essa pessoa. Então esse é o primeiro passo que o ansioso deve ter. Orar, jejuar e ler a palavra, porque senão ele vai acabar atrapalhando o agir de Deus, ele nunca vai conseguir levar ele para a igreja. A Bíblia fala no livro de Salmos que a ansiedade envia a pessoa para os laços das trevas e da morte. Ou melhor, você que nos assiste e tem vontade de conquistar algo rapidamente na tua vida, às vezes ele não consegue, bispo. Às vezes ele não recebe. Por que ele não recebe? Porque ele não está cumprindo 1 Pedro 5,7. Ele não lança em Deus, né? Então, bispo, se a Bíblia diz que nós temos que lançar a nossa ansiedade, você que está nos assistindo, você nunca vai ficar livre da ansiedade e nós não vamos ficar livres da ansiedade. Deus manda lançar sobre ele, que se nós lançarmos a ansiedade sobre ele, ele vai cuidar de nós. E ou melhor, ele cuidando de nós, nós vamos ter paz e descanso e saber esperar, né, bispo? O ansioso, ele quer fazer primeiro
de que qualquer outra coisa. É verdade. Ele quer chegar primeiro. Por exemplo, se a fechadura deu problema, aí ele liga para o chaveiro. Se o chaveiro demorou 5 minutos, que não era para demorar, ele já soca o pé na porta, já quebra tudo, o chaveiro chega, aí ele tem que pagar a despesa, porque o chaveiro veio, mas chegou aquele já tinha quebrado tudo a porta. E tem que pagar o estrago da porta também depois. Exatamente. Né? Então, quando os discípulos, Jesus morreu, nós temos um fato interessante na Bíblia Sagrada, Pedro e João. E a Bíblia diz, pelo que vemos, que Pedro ele corria mais do que João. Mas só que quando chegou na porta do sepulcro, lá na entrada, Pedro não teve coragem. É verdade. Ou, se eu não estou enganado, João corria menos. E Pedro era muito afoito. É verdade. Então, chegou lá e já foi entrando. Então, quer dizer, isso era uma ansiedade enorme. É verdade. Deles ver lá se o mestre ainda estava lá. Se estava lá no sepulcro. O ansioso, na realidade, não tem medo de nada. É verdade. Ele vai metendo o pé e vai passando e vai atropelando. É verdade. E vemos também que o ansioso, ele não conquista. Porque essa ansiedade acaba gerando no coração dele, tem ansiedade e não realiza o sonho. E como não realizou, ele desanima. Exatamente. Ele não vai, ele não corre atrás. Já aquele que espera, conforme a Bíblia diz, esperai com paciência no Senhor. Você que espera, você que aguarda, você que lança a sua ansiedade em Deus, você que ligou seu televisor agora, você pode estar dizendo, mas o que isso tem a ver na minha vida? Tem a ver no seu casamento, tem a ver no seu emprego, tem a ver num carro novo que você quer comprar, numa moto, numa casa. A minha filha, eu prometi uma bicicleta para ela. Bispo, ela ficou a noite inteira acordada. Chegou 6 horas da manhã, ela foi me acordar. Papai, está na hora de buscar a bicicleta. Falei, filha, é 6 horas, então vamos buscar, papai. Já vem da natureza, né, bispo? E minha filha tem 6 anos de idade. Já vem da natureza. Então, se cada telespectador que nos assiste ir para uma igreja, você que não vai, buscar Jesus e aprender a se dominar, ele consegue se vencer, não consegue? Com certeza. E a Bíblia diz aqui, pastor, em Filipenses 4, versículo 7, que é outro remédio interessante para o ansioso. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, o guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz de Deus. É verdade. Quando você entrega, o que a Bíblia diz? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e os demais ele fará, as demais coisas ele fará. Esse descanso é você falar assim, bom, eu estou aqui, agora Deus vai fazer para mim. Entregou, descansou, entrar no descanso de Deus é isso, você fica em paz. É verdade. Você dorme, você levanta na hora certa para ir em busca daquilo que você, do seu objetivo, mas se você realmente não confiar em Deus, a ansiedade ela vai atrapalhar o agir de Deus, em todas as áreas, salvação da família, a porta do emprego, o casamento, o namoro, enfim. É verdade. E você que nos assiste, este é o programa Geração Cristã, da Igreja Nova Geração Cristã. E eu quero deixar um convite para você. Bispo, qual é o endereço aqui mesmo da igreja? É Rua 36, número 238, bairro Barone. Os dias de cultos? Quinta-feiras, culto de libertação às 19h30 e domingo, nosso culto da família às 19 horas. Você que nos assiste, eu deixo esse convite para você. Venha fazer uma visita. Nós estamos aqui no altar da Igreja da Fé do Brasil. Venha fazer uma visita aqui na Igreja da Fé do Brasil, ou vá fazer uma visita em qualquer igreja evangélica mais próxima da sua casa. Mas vai buscar Jesus. O nosso propósito, bispo, dentro deste programa, é apresentar para cada telespectador que, se ele for para Jesus, ele vai conseguir vencer e dominar o mal de si mesmo, que às vezes é ele mesmo, né, bispo? Com certeza. Bispo, obrigado por estar aqui conosco. Eu quero agradecer ao Senhor e as portas estão abertas. O que precisar, estamos juntos para poder servir o Rei dos Reis. E qual é o último recado, consideração final que o Senhor deixa para esse telespectador, antes de nós entrarmos na parte da palavra? O que é que ele tem que fazer, que ele tem que tomar uma atitude agora? Hoje é sábado. Agora, tomar essa atitude agora para resolver os seus problemas. Ir para os braços do Pai. Entrega o teu caminho ao Senhor. A Bíblia diz, pastor, em Mateus, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E a ansiedade é um jugo, a ansiedade é um fardo. Na realidade, a ansiedade é um dos pesos terríveis que está sobre as costas do ser humano. E se você se encontra nessa situação, eu quero convidar você
para ir depressa aos pés de Jesus, aceitar Jesus como seu Salvador. Ou se você já é cristão também, se lance sobre os pés do Senhor. Tá, e você continue conosco, nós vamos entrar na parte da palavra de Deus, logo após da palavra, o momento da oração, e daqui a pouquinho estarei de volta com todos vocês. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.